As palavras que ela nunca ouviu de verdade. Você pode ser bonito, você pode ter dinheiro, você pode ter carisma, mas se não souber dizer estas 3 palavras, ela vai te admirar, talvez até te desejar, mas jamais vai te respeitar, porque existe uma diferença entre ser interessante e ser inesquecível. E os homens que marcam a alma de uma mulher não são os que falam demais. São os que falam com verdade, com intenção limpa, com estrutura emocional. E essas 3 palavras que você vai conhecer aqui parecem simples, mas quase nenhum homem as diz. E menos ainda, diz com presença. E é por isso que elas funcionam. Porque o que atrai uma mulher de verdade não é o conteúdo, é o impacto emocional daquilo que é dito com firmeza. Você pode decorar frases, pode usar técnicas, pode tentar se moldar ao que acha que ela quer ouvir. Mas se disser essas 3 palavras do lugar errado, você vai soar como todos os outros. E ela vai esquecer de você, assim como esqueceu de todos eles. Mas se disser do jeito certo, com a energia certa, no momento certo, ela não vai resistir. Porque você não estará apenas falando com ela. Você estará dizendo algo que o corpo dela sempre quis ouvir e nunca ouviu com verdade. E antes que você pense que isso é mágica, manipulação ou truque, precisa entender uma coisa. Essas 3 palavras só funcionam quando nascem de um homem que não precisa delas. Um homem estoico, um homem que vive o que fala, que domina a si mesmo. E por isso, domina o ambiente. E o mais surpreendente é que o momento mais poderoso para dizer essas 3 palavras não é no início da conversa. É no silêncio entre um gesto e outro. Ela quer sentir, não ouvir. A maioria dos homens erra logo de cara. Acham que precisam impressionar, mostrar força, mostrar sucesso, mostrar valor. Mas esquecem de uma coisa. O que uma mulher mais deseja não é um homem que fale bonito. É um homem que diga pouco e diga com alma. E quando ela sente isso, ela para. O olhar dela muda. O corpo dela reage. Porque não é a frase, é o estado interno de quem fala. E aqui entram as 3 palavras que mudam tudo. 3 palavras que, quando ditas no momento certo, com postura, com calma, com domínio, fazem ela se desarmar. Mas atenção, antes de revelar quais são, você precisa entender o lugar de onde elas devem vir. Se você diz para obter algo, não funciona. Se diz com ansiedade, ela sente. Se diz com intenção carente, ela perde o respeito. Mas se diz com presença, com controle, com dignidade, ela derrete. Porque agora ela não está ouvindo apenas com os ouvidos. Ela está ouvindo com o corpo. E é isso que diferencia o homem comum do homem estoico. O comum fala para conquistar. O estoico fala porque já conquistou a si mesmo. E é esse tipo de homem que atrai. Não porque corre atrás, mas porque caminha no próprio tempo. E quem quiser, acompanha. As palavras que criam entrega, você está perto dela. Talvez num encontro, talvez numa conversa mais íntima. O clima está carregado, a tensão paira no ar. E então, ela testa, faz uma provocação, joga charme, ou finge desinteresse. O homem comum responde com piada, com insegurança, ou com desejo precipitado. Mas o homem estoico não muda. Ele permanece, e nesse momento, com o olhar firme, com a voz serena, ele diz as 3 palavras: eu te vejo. Sim, só isso. Mas contudo, porque a mulher passa a vida sendo olhada, mas quase nunca é vista. Olham para o corpo, para a maquiagem, para a performance. Mas quando um homem olha e diz com verdade, com calma, com presença: eu te vejo, ela desarma. Não é mais sobre aparência, é sobre essência. É sobre a mulher que está por trás da máscara. E é por isso que essa frase é tão poderosa. Porque ela toca onde nenhum elogio chega. Ela penetra o escudo. Ela quebra a defesa. Ela mostra que você está ali não para consumir, mas para compreender. E nesse instante, ela se rende, não ao desejo, mas à presença. Quando ela sente que é vista, não há mais jogo. Ela pode continuar sorrindo, pode manter a pose, pode até mudar de assunto. Mas dentro dela, algo já se quebrou. Porque a frase foi curta, mas o impacto foi profundo. Você disse: eu te vejo. E ela sentiu que ali, na sua frente, ela podia ser quem é. Sem filtros, sem máscaras, sem medo. Ela percebe que está diante de um homem que não quer consumir a imagem dela, mas que está disposto a carregar o silêncio dela também. E isso é raro.
É por isso que ela começa a mudar, a baixar o tom, a falar com mais calma, a te olhar com mais verdade. Ela já não está testando. Agora, ela está esperando o que vem depois. E o que vem é o que define se você vai ser mais um na memória dela, ou o homem que ela jamais vai esquecer. Porque a mulher que é vista, de verdade, não esquece quem a viu. E a força está em não se mover. É agora que a maioria dos homens falha. Ela se entrega, se suaviza, dá sinais, mostra que confia. E o homem comum, tomado pela emoção, avança. Tenta aproveitar o momento, rompe o silêncio com palavras desnecessárias, quebra o encanto com pressa. Mas o homem estoico, ele não se move, ele não acelera, não responde ao desejo com desejo. Ele apenas permanece, porque ele sabe que o que atrai de verdade não é o toque, nem a intenção, mas a capacidade de sustentar a energia do momento. É ali, naquele instante silencioso, entre a frase dita e o próximo gesto, que ela decide se esse homem é comum ou diferente de todos os outros. E se ele se mantém firme, se respira com calma, se a olha com presença, ela sente algo que poucas vezes sentiu na vida: segurança para se entregar sem medo. Ela não quer controle, ela quer verdade. Quando um homem diz, "eu te vejo", e sustenta o silêncio depois disso, ele não está apenas falando, ele está mostrando quem é. Ele mostra que não precisa acelerar o momento, que não está com fome de corpo, mas com sede de essência. E a mulher sente isso como um alívio, porque o que mais esgota uma mulher é ter que se defender o tempo todo. Defender o corpo, a fala, o olhar, a liberdade. Mas quando ela encontra um homem que não quer controlar, apenas conter, com honra, ela se rende. Ela não quer um fraco que se ajoelha, e também não quer um tirano que pressiona. Ela quer um homem que a veja, e que mesmo vendo tudo, escolha respeitar. E esse homem é raro. Ele não fala muito, mas quando fala, cada palavra carrega chão. E por isso, ela confia, não porque ele promete, mas porque ele permanece. Esse é o poder das 3 palavras que quase ninguém diz com verdade. Eu te vejo. Simples, mas ditas com alma, elas tocam onde nenhuma técnica chega.